Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 16 de janeiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o nono vídeo, número 9, da série Ateia Entrevista Advogado Cristão. Essa série tem como origem um vídeo gravado pela advogada carioca Ana Cristina, que mora no Rio de Janeiro, capital, e possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Ela fez esse vídeo com duração de 10 minutos e 43 segundos, entrevistando um amigo dela, advogado, o Dr. Brito, que também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a doutora Ana Cristina, nesse vídeo que está no canal dela, e também eu coloquei o link dele aqui no canto superior, na parte superior dessa página do meu vídeo, para que você assista a esse vídeo, apenas com 10 minutos e 43 segundos de duração. Ela colocou ali, diante do Dr. Brito, 3 pontos bíblicos. O primeiro, Ló e sua família em Sodoma. O segundo ponto, o estupro de Diná. E o terceiro ponto, a careca de Eliseu. Sobre o primeiro ponto, Ló e sua família em Sodoma, eu fiz 5 vídeos. Sobre o segundo ponto, o estupro de Diná, eu fiz 3 vídeos. 5 mais 3, 8. Então há 8 vídeos. E agora o nono. O nono vídeo vai começar a abordar o terceiro ponto levantado pela Ana Cristina, a careca de Eliseu, certinho? Então vou colocar agora um trecho aí, um pequeno trecho, o início em que a Ana Cristina formula aí a questão ao Dr. Brito. Então você verá um pequeno trecho. Nesse trecho aí, logo de início, o Dr. Brito diz a Ana Cristina que deixará essa passagem bíblica sobre a careca do Eliseu, deixará para outra oportunidade. Ele não trata da careca do Eliseu. E o negócio é tão engraçado que a própria Ana Cristina, quando quando coloca a questão para o Dr. Brito, você vê aí que ela mesma ri, ela esboça um sorriso lindo, encantador. E o Dr. Brito também ri, porque esse negócio de careca de Eliseu, que está aqui na Bíblia, isso aí é mais uma ingenuidade bíblica que leva ao riso, certo? Muito bem. Então, nesse pequeno trecho que você verá agora, em que o Dr. Brito diz que deixará esse caso, essa careca do Eliseu para depois, então, em sequência, o Dr. Brito comete 2 deslizes, 2 erros. Mas assim, eu não gostaria de abordar o primeiro erro, porque não se refere à Bíblia, mas à língua portuguesa. Eu não, repito, gostaria de comentar sobre isso, ficar observando, ficar olhando os erros das pessoas em relação à língua portuguesa, tanto na escrita quanto na fala. Eu não gostaria de fazer isso. Mas eu me sinto obrigado a mostrar esse erro de português, de língua portuguesa, do Dr. Brito, em razão de um comentário que recebi de um internauta que frequenta minha página aí há muitos anos. É o internauta, o Richard Hoffman. O Richard Hoffman sempre aí, com frequência, escreve em minha página. Ele é um rapaz inteligentíssimo, escreve muito bem e conhece muito bem a Bíblia. Então, numa passagem aí, em um desses vídeos, o Richard Hoffman
disse a mim, escreveu para mim, dizendo que o advogado errou aí, cometeu um erro de língua portuguesa. Então, já que o Richard Hoffman percebeu esse erro, então eu estou aqui para trazer esse erro em homenagem aí, como parabéns, para enaltecer essa observação aí do Richard Hoffman, certinho? Mas, no fundo, eu não gosto de ficar aqui analisando erros de português de quem quer que seja. Pois bem, então o Dr. Brito comete aí um erro de língua portuguesa. E depois ele comete um erro em relação à Bíblia. Vamos lá, veja o trecho aí e veja se você descobre esses dois erros. Vamos lá. Doutor Brito, vou fazer só mais uma pergunta para não ficar muito extenso, né, para a gente desgastar. Vou fazer só mais duas, tá? Que seria sobre aquela violência do Eliseu. Alguns jovens falaram da careca dele e aí foram duas... Essa eu prefiro falar com você depois com a Amanda para te explicar por quê. Porque houve uma, vamos supor, como se diz hoje na pessoa, uma gozação, alguma coisa, entendeu? Isso. Onde Eliseu não só amaldiçoou, foi desproporcional. Esse eu prefiro falar com você. Então, depois, não perca, quando eu nós faremos um vídeo sobre a careca do Eliseu. Quando ele fala no Eliseu, quando a gente fala no Eliseu, é uma alegria para os cristãos de saber que foi um profeta que, com uma fé imensa, como todos eles, como Samuel, como Abraão. Então, nós tivemos, o Josué, como tivemos também o Daniel, como tivemos amigos deles, entendeu? Que foram para a fornalha, mas com aquela fé em Cristo Jesus. Você viu aí que o Dr. Brito, com um sorriso aí estampado no rosto, disse a Ana Cristina que iria deixar para depois esse assunto aí sobre a careca de Eliseu, certinho? Ele rindo aí e a doutora Ana Cristina também rindo, não é? Porque a coisa é muito engraçada. Muito bem, agora eu pergunto, você percebeu aí os dois erros cometidos pelo Dr. Brito? Um é um erro sobre língua portuguesa e o outro sobre a Bíblia. Você percebeu? Vamos agora ao trecho aí em que ele comete um deslize em um substantivo da língua portuguesa. Veja aí, vamos lá. Os cristãos. Muito bem. O Dr. Brito pronunciou o substantivo aí, cristões, quando deveria ter dito cristãos, que é o plural de cristão. Esse erro dele aí, gente, não é um erro assim grosso, não. Assim, um erro que causa vergonha à pessoa, não. O problema aí, realmente, é o substantivo terminado em ão, cristão, terminado em ão, singular, certinho? Por quê? Vou explicar. Uma palavra normal, assim, uma palavra comum na língua portuguesa, ela estando no singular, apenas um, ela estando no singular, o plural é feito com o acréscimo da desinência S. A desinência S marca o plural na língua portuguesa. Acrescenta-se essa desinência a uma vogal lá final da palavra. Por exemplo, a palavra bola, uma bola. Bola é singular, apenas uma, não é isso? Para eu formar o plural, basta acrescentar o S no final da palavra. Bola, singular. Coloca o S. Aí fica o quê? Bolas, plural. Viu aí? Não é fácil? Da mesma forma, a palavra prato. Um prato. Eu digo um prato, singular, e digo 2 pratos, no plural. Bastou apenas que eu colocasse o S aí, que é a desinência de plural, no final da palavra. Não é fácil assim? É. Só que existem palavras na língua portuguesa que não é tão fácil assim.
não basta empregar o S no final da palavra. O S sempre vem, designando ali o plural. Mas não basta. A palavra muda. E é o caso que acontece, por exemplo, com os substantivos terminados em ão. Cristão, limão, pão, cão, etc. Entendeu? Então, na língua portuguesa, os substantivos terminados em ão, aí, para o plural, a coisa complica. É por isso que o Dr. Brito errou aí. A coisa complica. Ele erra como qualquer pessoa também erra. Entendeu? A coisa complica. Por exemplo, existem palavras terminadas em ão que fazem o plural com apenas o acréscimo do S. Existem palavras também terminadas em ão que fazem o plural não apenas com o acréscimo do S. Existe uma mudança dentro da palavra. Então, existem palavras que fazem o plural não em ãos, mas em ães. E existem palavras também na língua portuguesa e em maior número que fazem o plural em ões. Então, uma palavra terminada em ão, ela pode fazer o plural em ãos, em ães ou em ões. Viu aí a complicação? É por isso que o Dr. Brito errou. Porque não é fácil. E não existem regras, gente, para isso. Não existem regras. Se existissem regras, aí seria maravilhoso. Tudo depende de acordo com o uso da palavra. Se você tem dúvida sobre o plural de uma palavra terminada em ão, você tem que procurar o dicionário. Porque não existem regras. Certinho? Então vamos lá. A palavra terminada em ão. Cristão. Cristão, singular, termina em ão. Cristão, não é isso? O plural, basta colocar o S. Aí fica cristãos. E não cristões, como disse aí o Dr. Brito. Certinho? Esse aí é o erro dele, em língua portuguesa. Certo? Um substantivo terminado em ão, outro aí, com um final diferente. Veja, por exemplo, a palavra, o substantivo pão. Pão é um substantivo, termina em ão. Mas o plural dele é o quê? Pão, um pão, dois pães. Olha aí, ele não termina em ãos, termina em ães. Um pão, dois pães. Viu aí? A mesma coisa, o substantivo cão, cachorro, cão, cão, terminado em ão, faz o plural também em ães. Cão, um cão, dois cães. Entendeu? Substantivo diferente, terminado em ão. Você tem o substantivo limão. Limão é um substantivo terminado em ão, mas ele faz o plural de forma diferente. Um limão, dois limões. Olha aí, limões. Entendeu? Dois limões. Então você vê que na língua portuguesa, substantivo terminado em ão, o plural é um pouco complicado. Ele pode ir para o plural em ãos, em ães ou em ões. Entendeu? Limão, limões. Leão, leões. Leão, terminado em ão, substantivo, vai para o plural em leões. Entendeu? Capitão, vai para o plural em capitães. Olha aí. Certinho? Então isso aí foi o erro do Dr. Brito. E esse erro, repito, que ele foi visto pelo internauta, o Richard Hoffman. Agora vamos ao erro do Dr. Brito em relação à Bíblia. Vamos lá, depois eu volto. Como nós tivemos o Josué, como tivemos também o Daniel, como tivemos amigos deles, entendeu? Que foram para a fornalha, mas com aquela fé em Cristo Jesus, é muito gratificante. Muito bem. O erro aí bíblico é quando o Dr. Brito diz à advogada Ana Cristina que Eliseu, Josué, Daniel,
tiveram aí uma fé muito grande em Jesus Cristo, diz aí o Dr. Brito. Repito, que Eliseu, Abraão, Daniel, Josué e outros aí tiveram uma fé muito grande em Jesus Cristo. Eis aí o erro bíblico, mais um erro bíblico aí do Dr. Brito. Ora, quando o Eliseu, fictício ou não, Josué, Daniel, Abraão, fictício ou não, quando eles existiam aí nos textos da Bíblia, não havia Jesus algum. Eles não tinham fé em Jesus Cristo algum, nem em Jesus Cristo algum. Não havia Jesus ali nos textos hebraicos. Abraão não tinha fé em Jesus. O Dr. Brito aí diz que eles tinham uma fé muito grande em Jesus Cristo. Jesus não era do tempo deles. É um absurdo dizer que Abraão, Josué, Daniel, não é? Eliseu, etc., tiveram uma fé muito grande em Jesus Cristo, porque Jesus não é do tempo deles, entendeu? É o mesmo absurdo que dizer que Pedro Álvares Cabral, o português, quando chegou ao Brasil em 1500, ele era um fã muito grande do cantor Roberto Carlos. É o mesmo absurdo, porque o cantor Roberto Carlos é do nosso tempo, e não do tempo do Pedro Álvares Cabral. A mesma coisa aí, Jesus só apareceu nos textos aí do Novo Testamento. Depois de mais de 10 séculos, mais de 1000 anos, mais de 10 séculos, sim, mais de 1000 anos, mais de 1500 anos, o Jesus ali dos evangelhos apareceu. Quando não havia mais Abraão, quando Jesus surgiu, nos textos ali do Novo Testamento, da Bíblia cristã, não havia mais Abraão, não havia Eliseu, não havia Josué, não havia Moisés, tudo isso do passado, de um tempo que não era de Jesus. Então é impossível que Abraão, Moisés, Josué, Eliseu e outros fossem ali adoradores de Jesus Cristo, porque Jesus não existia na época deles. Jesus só veio a existir depois de mais de 1000 anos ou 1500 anos depois desses aí. Portanto, o erro bem claro aí do Dr. Brito, não é? Quando diz que Abraão, Eliseu, Josué, Daniel e outros eram homens com fé muito forte em Jesus Cristo. De forma alguma, Jesus não é do tempo deles. Muito obrigado.